Ambiental pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Cariri, mestre em Engenharia Sanitária pela UFC, ou pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado em Engenharia Civil pela UFC, e tem experiências na área do tratamento de esgotos, atuando principalmente em lagos de estabilização, matéria orgânica e eficiência de remoção. Bem, professor, atualmente professor do IF, né? Agora migrou no Porto Juazeiro, mas por bastante tempo estava no Fortaleza. Isso. Se o professor, assim, quando quiser começar a sua apresentação, já pode. Pronto, ok. Está todo mundo vendo a apresentação? Consegue? Ok, pois então eu vou começar, né? Então, agradeço o convite, né, do CREA Júnior Ceará e as demais entidades envolvidas, né, para discutir um assunto tão atual, né, e ao mesmo tempo tão discriminado, né, ou não tem a mesma importância que outros assuntos aqui no Brasil. Então, agradeço o convite, né, e parabenizar o evento Orientando Carreiras 2020, né, que aproveitando esse período, mas sem parar de atender, né, a comunidade. Vamos lá, então, vou falar para vocês um pouco sobre os desafios do saneamento básico, né, na luta contra o coronavírus. Tem muita coisa sendo estudada no momento, muita coisa sendo publicada. Aqui no Brasil, muitos profissionais, e aí eu destaco o pessoal do INCT, lá principalmente na Universidade Federal de Minas Gerais, e outras entidades envolvidas, Fiocruz, entre outros, né? Então, tenho participado de vários webinars aí na internet, tenho aprendido bastante, né, e compartilhado essas informações, e compartilhar isso com vocês vai ser importante para mim. Bom, então vamos lá. Eu dividi aqui a apresentação em duas partes, né? Então, a primeira parte com essa relação do coronavírus com o saneamento, né? Então, o que é interessante para a gente do saneamento, né? E qual é essa relação com o coronavírus. E, na segunda parte, essas condições de saneamento no Brasil, né? E os desafios que a gente precisa encarar. Bom, então vou começar. Vou definir rapidamente o que é saneamento, né? E aí vocês percebam que eu coloquei aqui os 4 pilares do saneamento, né? A água, o esgotamento sanitário, né? O esgoto, os resíduos sólidos e a questão da drenagem, né? Das águas pluviais. Então, aqui, por definição, conjunto de serviços, de infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos, como também a drenagem de águas pluviais, né? Então, é claro, cada um tem a sua importância, e aqui eu não vou dizer, esse é mais importante que o outro, mas a gente sabe que água sido priorizado dentro do saneamento, que não seja importante, né? Bom, tem a finalidade de prevenir doenças, né, promover saúde, melhorar a qualidade da população e a produtividade do indivíduo e facilitar também a atividade econômica, né? Então, a pessoa com saúde, ela não fica sem ir ao trabalho, ela produz mais, né? Então, já é comprovado, a própria Organização Mundial de Saúde relata, né, que a cada real ou dólar, né, investido no saneamento, você tem uma economia, né, de $4 na medicina corretiva, né? Então, isso é importante, e se há essa economia, a gente até fica se perguntando por que ainda não deslanchou. Apesar dos avanços, a gente precisa avançar ainda muito mais. Bom, e no Brasil a gente já tem o saneamento assegurado pela Constituição e também foi definido pela Lei 11.445 de 2007, que é a nossa política nacional do saneamento, né? Então,
em tese, todos deveriam ter esse direito, né? Bom, e aí, para falar sobre o coronavírus, eu primeiro vou apresentar aqui rapidamente, né, o que seria esse vírus, né? Então, está aqui a estrutura do Covid-19, então a gente pode ver que ele tem aqui esses espinhos, né, os spikes aqui, e tem também o que é interessante para a gente, esse envelope, né, que está aqui azulado, né, esse envelope lipídico, aonde faz com que ele proteja esse material que fica aqui dentro, né, do coronavírus. Até o próprio nome, né, corona, vem do coroa, porque ele tem esse formato esférico e tem esse proteção aqui do RNA, é um vírus de RNA, né? Então, existem vários tipos de vírus. É importante esse envelope lipídico aqui, porque ele é, de certa forma, frágil, no sentido de ser facilmente degradado, né? Então, quando você lava com água e sabão as mãos, por exemplo, e se o vírus estiver, esse envelope ele é rapidamente rompido e libera esse RNA, e aí, se não tiver essa estrutura por completa, não tem esse risco de contaminação. Então, pode ser inativado, né, ou até levar a não ter mais como esse RNA, né, ser infectar, no caso, porque no caso do vírus, ele precisa, né, de um hospedeiro, né, para que aí possa reproduzir e, vamos dizer assim, trabalhar para o vírus e assim começar a se multiplicar, que é o que acontece no caso de uma infecção, né, no trato respiratório ou no trato intestinal, por exemplo. Bom, e aí mais uma ilustração, né, do que seria esse coronavírus, né? Bom, o que a gente sabe até agora, né? Então, peguei um material, principalmente do que os pesquisadores têm discutido, né, ultimamente, e algumas pesquisas aí em alguns artigos, né? Então, trouxe aqui alguns recortes falando sobre o RNA viral que foi encontrado em fezes, né? Então, quando a gente fala de saneamento, principalmente com a nossa deficiência de saneamento, né, que eu deixei para a segunda parte para trabalhar esses números, a gente fica preocupado nesse sentido, né? Apesar de ser um vírus, como eu tinha falado, né, é mais simples do ponto de vista de ser decomposto, com álcool gel 70, né, água com sabão, né, ou um material, produto de limpeza, ele pode ser facilmente degradado, mas mesmo assim a gente precisa ter esse cuidado, porque uma vez ele tendo essa oportunidade, ele se multiplica rapidamente, e aí entrando, né, no nosso corpo, aí já não se torna simples, né, pelo contrário, né, e a gente tem acompanhado os números, né, mais de 20 mil brasileiros já morreram devido a esse vírus, né. Bom, então, o RNA viral foi encontrado em fezes, e esses artigos, né, mostram muitos. Esse aqui é o primeiro artigo, um dos primeiros aqui nos Estados Unidos, que foi publicado, né, também o pessoal da Holanda tem investigado bastante, mostrando que encontrou-se o RNA viral nas fezes dessas pessoas que estavam infectadas, né. E um fato curioso, em um artigo que eu li, é que mesmo a pessoa não tendo mais no trato respiratório, né, nas fezes, conseguiu se identificar a presença, né, do RNA viral, né. Então, é algo que precisa ser averiguado, né, e aí os pesquisadores estão trabalhando fortemente para verificar se tem algum risco, né, de contaminação. Bom, e aí, outros artigos aqui, então, se tem nas fezes, né, esse RNA viral, outros estudos avaliaram no esgoto, né, então, será que isso alcança o esgoto, né, então, apesar de ser esse ambiente hostil para o micro-organismo, diluído, né, no caso, como é o esgoto, né, mesmo assim foi encontrado, né, esse RNA viral em esgoto, né. Então, professor, você disse que ele precisaria estar intacto, né, para contaminar, né.
isso, né? Mas os estudos estão sendo realizados, né? Então, hoje não tem nenhuma confirmação, né, direta do esgoto com a contaminação em relação ao coronavírus, mas em outras doenças a gente já tem essa confirmação, né? Então, acende, né, o sinal de alerta para uma investigação e a gente não pode descartar essa possibilidade, mas hoje não tem nada confirmado, né? E aqui tem alguns estudos, ó, aqui na Austrália, aqui em Paris, em outros países, aqui como Espanha, enfim. E também o que tem de novo aqui, que o pessoal está também pesquisando, em relação à detecção do vírus viável isolado a partir das fezes e urina, né? Então, lá no início eu mostrei para vocês que tinha o RNA viral, mas também foi identificado nas fezes, no caso, e um estudo conseguiu identificar, inclusive, na urina, né? Então, isso é algo preocupante, né? Porque se está o vírus ativo ali, ele pode, claro, dentro do esgoto, naquele ambiente que eu falei hostil, ele tem uma certa sobrevivência, né? E aí o problema é se esse esgoto alcança, né, algum corpo hídrico, quanto tempo até alguém poder utilizar essa água, né? Então, realmente tem que ser bem estudado, mas já é um indicativo aqui, né, que mostra que já se encontrou o vírus viável, né, a partir de fezes e urina. E aqui tem alguns estudos que mostram isso. Eu destaquei um aqui também do pessoal lá da UFMG, né, tem aqui o Léo Heller, que é da Fiocruz, o professor César Mota, que inclusive participou de um webinar hoje muito interessante sobre a questão do monitoramento do esgoto, né, como uma ferramenta de epidemiologia, né, achei muito interessante, então trouxe aqui algumas questões também para a gente discutir, né. E aqui nesse trabalho eles estudaram, né, se estão fazendo as perguntas corretas, né, em relação ao coronavírus, principalmente com a possibilidade dessa transmissão fecal-oral. Claro que esse trabalho ele não afirma, né, é mais numa discussão dessa possível rota, né, de contaminação através aí das fezes, né. E aí ele apresenta nesse artigo, né, quem tiver interesse, está até disponível até no site do INCT, tem um link lá, e aí eu percebo aqui que você tem algumas rotas, né, de contaminação, mas não exatamente para o coronavírus, isso aqui é como uma possibilidade, né, não há nenhum estudo hoje que afirma isso, mas, por exemplo, as fezes alcançando a água, essa água ingerida, então pode entrar no trato respiratório, né, no trato intestinal, e a pessoa pode ficar doente, né? Ou uma nova rota, né, que eles verificaram, se essa água suja está sendo utilizada, né, para a limpeza de alguma superfície, e aí o contato físico faz com que pode levar, né, a mão à boca, né, ao nariz, e isso entrar no corpo. E como também vetores, né, então, mosca, baratas, né, que levam isso nas suas patas, né, pode levar para essas superfícies e conduzir aqui para o contato, né, das pessoas e, novamente, chega aqui nessa rota, podendo ter essa infecção, né. Então, mais uma vez, até coloquei aqui como um slide que não tem artigos que confirmam essa transmissão fecal-oral, né, mas é claro que não só a Covid-19, mas uma série de outras doenças, a gente já sabe que está confirmado, né, essa contaminação fecal-oral, né? Então, com certeza, toda essa discussão de achatar a curva, né, de minimizar os impactos com relação à ida das pessoas, né, aos hospitais, né, aumentar os leitos, né, de UTI, mas imagina que nós estamos somando uma série de doenças que já existem, né, mas o coronavírus, apesar de agora estar muito forte, né, na mídia, o coronavírus, mas as demais doenças continuam também, e a gente precisa ter um olhar ao saneamento
para que possa minimizar, né, todo esse risco para a população. Bom, e aqui tem um outro fator que preocupa, né, que é essa transmissão feco-nasal, né, então, não para Covid-19, para uma doença SARS, lá no início do ano 2000, né, em 2003, tem esse documento que é um consenso, né, da Organização Mundial da Saúde, que comprovou, né, e através também desses pesquisadores que publicaram aqui nessa revista conceituada, The Lancet, que avaliaram, né, lá na China, em Hong Kong, um condomínio onde dezenas de pessoas foram infectadas por questão de aerossóis, né? Então, será que esses aerossóis, ao chegar em contato, né, a pessoa entra em contato e pode se contaminar? Então, para essa SARS, aqui em 2003, foi comprovado, né, esse estudo que mostrou que a contaminação existiu, né, principalmente devido a alguns problemas nos ralos, né, nos sifões desses ralos, né, então uma investigação feita que comprovou essa infecção. Então, se existe para outras doenças, né, não quer dizer que não possa existir também para a Covid-19. Claro que eu acho, minha opinião, né, pouco provável, por ser um vírus mais fraco do ponto de vista daquele envelope lipídico que eu falei no início, mas existe o risco, né, de outras doenças também associadas. Né? Professor Germano? Oi. O Josué está perguntando que, em se tratar de fezes, sabemos que estão associados ao gás metano, que são mais leves que o ar. Há possibilidade da transmissão do coronavírus através de inalar metano no ar, dissolvido no ar? É uma preocupação, mas eu acredito que pouco provável. Qual é o grupo de risco, na minha opinião? Os estudos até hoje não tem nada comprovado, né, dessa contaminação feco-nasal para o coronavírus. Existe para outras doenças, mas para mim o grupo de risco é a questão dos operadores das ETs, né, do pessoal que trabalha com o sistema de limpeza das tubulações, né, da operação e manutenção, né, da rede de esgoto, que aí está mais suscetível a essas contaminação, né, então está muito mais forte ali, então é mais fácil essa contaminação. No entanto, se utilizar os EPIs, é suficiente para eliminar esse risco. Então, hoje não tem nada comprovado, né, apesar da gente num sistema de tratamento, né, o gás metano pode levar, né, alguma substância, mas no ambiente eu acho pouco provável, né, mas está aí um campo para estudar, né, e poder verificar se não há esse risco, né. Ok? Então, vendo aqui o papel do esgoto na sociedade, então aqui a gente tem no início aqui em 1840, né, principalmente com o cólera que ficou bem conhecido, né, no mundo, e inclusive ainda hoje pessoas enfrentam, né, principalmente em locais que desprovidos de saneamento, né, então descobriu-se que era uma fonte de doença, né, então com o avanço da microbiologia, principalmente no estudo, né, lá na Inglaterra, né, onde o pesquisador avaliou, né, e verificou essa doença, no caso o cólera, né. E aí já para os anos 2000, né, claro que tem muita coisa sendo estudada desde então, mas viu-se também o esgoto como uma fonte de recurso, né, então você tem água, você tem nutriente, né, você tem matéria orgânica, né, então sabendo aproveitar, né, você tem metano, então poderia ser utilizado também como uma fonte de recurso. E, como eu destaquei também, aqui já para os anos 2010 em diante, a questão da vigilância sanitária e epidemiológica. Né? No Brasil, a gente está começando, né, e destaquei aqui os estudos que estão sendo feitos pela Fiocruz, o FMG, mas já outros países já têm isso como uma ferramenta bastante útil, né, principalmente com relação, por exemplo, ao coronavírus, né, que não tem teste para todo mundo, né, e aí com o esgoto, imagine se tivesse toda a rede
funcionando, sistema já identificando, coletando, já identificando a questão do vírus, né, no esgoto, poderia até indicar, né, ou o surgimento de alguma doença nova, ou indicar qual área, né, deveria ser tratada com melhor atenção, né. Então, essa é uma ferramenta de extrema importância e eu acho que o Brasil tem que caminhar para fazer isso. Então, o pessoal lá do INCT já tem muita coisa, já está fazendo, coletando amostras, né, então que a gente possa também avançar para outras regiões. Bom, e aí eu entro nessa segunda parte aqui da apresentação, onde eu falo um pouco sobre essas condições do saneamento no Brasil, né, e esses desafios, né. Eu fico muito feliz em relação à questão dessa discussão, porque o saneamento, apesar da importância, apesar da economia com a saúde que se tem, nunca é dada a devida atenção, né? Então, a gente deve aproveitar esse momento também, espero que não seja mais uma onda, mas que a gente possa aproveitar, espero que tudo isso passe logo, né, e que a gente possa voltar às nossas atividades com segurança, mas que o saneamento seja realmente encarado como uma prioridade, né, no nosso país. Bom, mostro aqui uma realidade, né, de várias cidades, né, brasileiras, infelizmente. É um canal onde crianças, né, pessoas têm acesso diretamente, e aí o risco associado, né, a várias doenças, e a gente transformar isso, né, num ambiente, mesmo que não seja urbanizado, né, mas um ambiente seguro, onde a gente possa afastar esse perigo que está aqui, né, tanto no esgoto, como resíduos sólidos, enfim, está tudo interligado, né. Então, a gente não pode admitir situações como essa, né, então, é fácil você encontrar isso, né, eu destaquei aqui algumas imagens, né, da falta de saneamento, então, muitas doenças, e eu tenho alguns dados que eu vou mostrar para vocês mais à frente, ligadas a essa problemática, né, então, você imagina, mas aí é somente em regiões periféricas, né, em regiões não dotadas, né, dessa infraestrutura, né, mas não é só isso, e aqui eu mostro uma outra foto, né, onde você vê um mau uso, né, do sistema de drenagem, né, recebendo esgoto, né, e quando isso acontece, né, pode alcançar, né, no caso aqui, o oceano, aqui em Fortaleza, né, então, vários problemas que estão interligados aí à questão do saneamento. Essas fotos aqui, você percebeu que eu tinha colocado nas anteriores aqui, ilustração do Google, né, algumas fotos onde eu peguei, mas essas aqui fui eu que tirei. No meu estudo do doutorado, né, aqui é um canal de drenagem que interliga a esse reservatório aqui, né, esse aqui é o açude Santo Anastácio, que fica ali dentro do campus do PC, ali na UFC em Fortaleza, e esse é o canal, e não sei se vocês conseguem visualizar, onde eu estou passando aqui o mouse, mas aqui é tubulação, né, de esgoto, e tem várias casas aqui que jogam seu esgoto diretamente, né, e percebam a quantidade, né, de resíduos sólidos que existe, né, nesse canal. E aí faz com que a água, né, rapidamente fique eutrofizada, né, e imprópria, né, até para vários tipos de uso, né. Então, aqui em várias coletas, me deparei com crianças, né, na proximidade, pessoas até entrando dentro do canal, enfim. É absurdo, e ainda a gente escuta muitas coisas, né, em relação ao brasileiro pulando no esgoto, né, como se fosse algo interessante, mas a gente precisa evitar, né, esse problema, precisa sanear as cidades. Opa! E aqui mais outras fotos, né, com a mortandade de peixes que teve lá, né, e aí é esperado até porque você tem baixo teor de oxigênio, né, vários fatores que pode fazer com que isso ocorra, né, elevação de
da amônia, né, que é tóxica para o peixe, enfim. Bom, e aí, relacionando mais uma vez a questão do coronavírus, né, o que é recomendado, né? Distanciamento social, né? Então a gente sabe que isso é de extrema importância, e aí eu aproveito para pedir às pessoas que estão nos acompanhando aí para realmente manter, né, esse distanciamento social para que a gente possa contribuir para não lotarmos, né, os hospitais, como já vem ocorrendo, né. O uso de máscaras, né, então acredito que todo mundo tá utilizando, o uso do álcool 70, né, e aqui eu destaquei, né, principalmente lavar as mãos com água e sabão, né, mas como é que lava a mão com água e sabão se você não tem água encanada, né? Então, isso é preocupante, né? Porque nem todo mundo tem o fornecimento contínuo, né? Às vezes você tem, mesmo que tenha um sistema de abastecimento, ele é cíclico, né? Você tem que necessitar de uma caixa d'água, até destaco aqui, né? Um rapaz trazendo uma caixa d'água aqui, porque você precisa armazenar essa água, né? E aí também mora o perigo, né? Se a gente não der a devida atenção aqui na limpeza, né, dessa caixa d'água aqui, né? Então, por vezes a gente encontra água sem qualidade, né, chegando em algumas localidades, né, ou a falta dela, né? E no caso das companhias do saneamento, né, eu não vejo tanto problema, né? Eu acompanho sempre os relatórios e conheço, no caso aqui, o pessoal da CAGES, e sei do compromisso que se tem com a qualidade da água, né? Mas a questão das perdas é imenso, né? Então, a gente tem cerca de 38% de perda de água aqui no estado do Ceará, né? E aí, pessoas, né, enfrentando filas aqui, né, com carro-pipa, né, ou então chafarizes, enfim, é uma problemática que você diz, é algo simples, eu preciso só lavar a mão, o vírus, ele é facilmente torna inativo, né, o vírus, ou ele é eliminado com essa lavagem das mãos, mas como se eu não tenho, né, essa água de qualidade, né, então a gente precisa refletir sobre isso. Aqui eu trago alguns dados, né, do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, né, então todos podem acessar essa plataforma, né, então deu um recorte aqui desses valores, né, então percebam que é sempre uma boa amostragem, né, desses NIS, do percentual de participantes, né, dos 5.570 municípios, 5.146 foram investigados em relação à água, mas do índice de atendimento, né, que a gente pensa que todo mundo tem água, mas não, percebo aqui no Nordeste, né, a gente tem 74, né, 0,2%, né, e no Norte, apesar de não ser a problemática de ter água, né, mas a gente está falando de abastecimento de água, água chegando de qualidade para a comunidade, né, então a média do Brasil é cerca de 83,6%, mas fora Sul e Sudeste, e o Centro-Oeste também caminhando para isso, mas o Norte e Nordeste precisa avançar ainda mais, né? Então, citei lá a lei no início, né? A Política Nacional do Saneamento, que fala sobre a universalização, e o avanço é muito pequeno, né? Tá aqui os investimentos no setor, não é isso? De 2017 a 2018, a 2018, né? A variação, mas fica muito aquém da necessidade da população. Trouxe aqui outros dados em relação ao atendimento, né? Com a questão da água, né? Então, eu tinha falado dos 83%, né? Que são abastecidos, mas são quase 35 milhões de brasileiros que não têm acesso a esse serviço, né? Então, você pode dizer, um percentual está quase 100%, está caminhando para isso, mas desses 35 milhões de brasileiros aqui, é complicado você não ter o serviço, né, do saneamento, apesar de ser um direito constitucional, né, e ser, em tese, garantido, né, que toda pessoa tem esse bem, né.
E aí, aqui em 2016, 1 em cada 7 mulheres brasileiras não tinha acesso à água, né? No caso dos homens, 1 a cada 6. 14,3% das crianças e adolescentes não têm acesso, 6,8% das crianças e adolescentes não contam, né, com o sistema de água dentro de suas casas. E aqui um dado curioso, 22 municípios dos 100 maiores, né, possuem 100% da população atendida com água potável, né? Então você diz, são das 100 maiores cidades. Em tese eu tenho mais recurso financeiro que poderia aplicar no saneamento, mas não atende, né, ao percentual total, né? Então você tem um grande percentual aí que não é atendido ainda com água potável, né? Então, as nossas companhias de saneamento no Brasil, né, ou os sistemas autônomos de água e esgoto, quando atendem a comunidade, mantendo um residual de cloro ideal, é o suficiente para eliminar o risco, né, de contaminação dessa água que vai ser utilizada. Então, se essas pessoas não têm esse abastecimento, então vamos procurar algum tipo de água, né, e essa água é onde pode ter algum micro-organismo, né, algo que está associado a ela, e aí repercutir em relação a doenças de veiculação hídrica. Ou de um ciclo de vida do inseto, por exemplo, né, que também utiliza a água, né, como parte, né, desse processo. Bom, aqui alguns dados por região, né, então vamos deter em cada número, e aqui as fontes que eu utilizei, né, de cada um desses valores, né. Então aqui a gente utiliza muito, né, dentro do saneamento, o Instituto Trata Brasil, que traz alguns dados atuais, né, mas tem todos geralmente saem dessa plataforma, né, do Sistema Nacional de Informação do Saneamento, ou também das informações do IBGE, né. Outros números do saneamento, já falei isso da questão. Ainda 100 milhões de pessoas vivem em localidades sem acesso à coleta de esgoto, né, que significa que essas pessoas estão vulneráveis, né, em relação às doenças como diarreia, leptospirose, dengue, malária, né, entre outras, comprometendo o sistema imunológico, né, isso é tudo desenvolvimento de crianças, né. Então, quando a gente fala de sistema imunológico, principalmente aí nessa época da nova pandemia, então é preocupante. Em 2018, aqui os dados do DataSUS mostram que 233 mil internações, né, relacionadas aqui a doenças de veiculação hídrica, né. Então, quase 50% das crianças de 0 a 5 anos, né. Então, é realmente preocupante, e isso tem um custo muito elevado, né, para o governo, né. Então, você imagina que tem a necessidade de hospitais, né, do próprio sistema, né, do SUS. Então, a gente poderia economizar, né, investindo em saneamento, né. Então, daqui de 2016, a previsão, né, em 20 anos, considerando esse avanço, o valor, né, da presente economia com a saúde sejam afastados pelos trabalhos, né, seja pelas despesas com internação, deve alcançar a 5,9 bilhões, né. Então, seria essa a economia aí estimada, né, com a correção do saneamento. Professor, Oi. o senhor apresentando esses dados, aí a gente fica se perguntando se acredita que o cenário do saneamento seja promissor, porque, como a gente está vendo, como aconteceu a questão da microcefalia, as regiões mais sofridas foram as regiões que têm menor índice de saneamento, né? Então, no Nordeste e no Norte houve muito mais casos de microcefalia. Aí, o que o senhor acredita sobre esse cenário do saneamento para as áreas afins, né? Que são os engenheiros civis, os tecnólogos em saneamento, os engenheiros ambientais? Uhum. Perfeito, muito boa pergunta. Ao mesmo tempo, né, que a gente vê como um descaso com o saneamento, a gente vê um grande campo de trabalho, né? Então, isso é necessário, né? E já era para ter acontecido, né? Então, a gente precisa aproveitar esse momento para
cobrar, né, dos nossos governantes e fazer com que, mostrando que isso é de extrema importância e que não dá para substituir por outra coisa, né? Então, isso é prioridade, né? Então, eu acho que tem muita gente discutindo aí muita coisa sobre após pandemia, como é que vai ser, mas apesar da preocupação, e eu mostro isso em um slide lá no final, com relação à questão econômica, né? Quando você tem uma crise econômica, infelizmente o ambiental, né, e o social, eles ficam em segundo plano, mas vários países já nos mostraram o caminho. Muita gente, eu estava até discutindo com o pessoal no IFCE, né, a professora Raquel puxou a discussão em relação à Holanda, tá avaliando o descrescimento, né? Então, vendo o que é importante a gente crescer, aonde a gente precisa crescer, né? E, então, aqui no Brasil, a gente precisa aumentar esses números, aumentar o campo, e aí, com essa real prioridade, a gente vai ter muito campo de trabalho, né? Então, cabe a gente também aproveitar esse momento, apesar do cenário também, que a gente também não pode não pensar na questão econômica, né? Então, será que a gente vai ter tanto recurso para investir? Talvez não inicialmente, mas a gente é um país muito, muito rico, né? A gente precisa saber organizar direitinho para que as prioridades sejam feitas, né? Pelo menos é essa leitura que eu faço desse momento. Tem muita ainda indefinição, né, pós-pandemia, mas muita discussão sobre o saneamento como uma ferramenta importante. Eu acho que isso dá visibilidade, né? A própria ABS e outras entidades estão discutindo sobre isso para aproveitar esse momento e dizer, ou é agora, né, ou a gente não pode esperar mais, porque isso, a gente está perdendo dinheiro, está morrendo muita gente, né, com essa problemática. Bom, aí eu mostro mais aqui alguns números, né, e aí bem preocupante na questão do esgoto, né. Percebam aqui no Nordeste, isso dados do Sistema Nacional da Informação de Saneamento, eu acho que de 2018, né, então 28% do Nordeste tem cobertura, né, atendimento com o esgotamento sanitário, né. Então, infelizmente, a gente se preocupa porque o esgoto vai para algum lugar e geralmente alcança um corpo hídrico e esse corpo hídrico abastece alguém lá na frente. A gente faz esse reuso indireto, né, constantemente, né, e aí a preocupação, e se não tiver um tratamento adequado, as pessoas podem contrair uma série de doenças, né. Bom, eu apresento aqui outros dados também que trouxe aqui. 53% dos brasileiros têm, né, acesso ao esgotamento, isso é uma média nacional, né, mas também da mesma forma aqui, as 100 maiores cidades, 60% da população tem a coleta de esgoto, né, então tem para todo mundo, né. E aí a gente está falando de coleta, não estou nem entrando no tratamento, né, se esse tratamento é eficiente, né, se o que está sendo feito em termos de manutenção, de prevenção. Às vezes os sistemas são construídos e são esquecidos, né, e a gente precisa avançar muito nesses sistemas, né. Eu estava acompanhando ontem o webinar, o professor Jean, né, foi meu professor, colega hoje lá no IFRN, ele está como professor da rede federal, né, de educação tecnológica, está lá no IFRN, e discutir essa questão da automação, né, do saneamento, principalmente nessa questão da manutenção, a operação manutenção, para que evite o risco, né, dessas pessoas que têm contato direto com o esgoto, né, e aí eliminar um pouco mais esse problema, né. Então, está aqui o tratamento no Nordeste, né, 36%, no Norte também muito pouco, 21%, e até mesmo Sul e Sudeste, com valores pequenos, né, em termos percentuais. E aí a gente fala um pouco sobre a universalização do saneamento, né, o custo estimado, né, até 2033, né, a previsão,
de 508 bilhões, né, para alcançar aí, vamos dizer, os 100%, né, de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, né? Então é um montante muito elevado, né? A gente pegar aqui o slide anterior, o que foi investido em 2017, 2018 aqui para o esgotamento, né? No caso aqui o atendimento com esgoto, né? Pouco mais de 3,88 bilhões, 4, quase 5 bilhões aqui em 2018, né? Então, uma distância muito grande aqui do que se pretendia alcançar aqui em 2033. Então, com certeza, a gente não vai chegar, talvez, em 2033 com os 100%, mas a gente precisa avançar muito para conseguir resolver, né? Então, lá na Política Nacional de Saneamento, pede que sejam construídos planos, né? Se a gente for fazer um levantamento, os planos de saneamento ainda, né, poucos municípios têm, às vezes contrata uma empresa de fora, faz o plano, coloca lá na gaveta, não tem uma equipe, né? Enfim, a gente precisa caminhar muito, apesar de já estar tudo mapeado, tudo mais ou menos organizado, mas existem alguns municípios que têm que começar do zero, outros já têm como caminhar com as próprias pernas, e aí é onde eu entro também, mais uma vez, Tiago, na sua pergunta, que vai precisar de profissionais para atuar nessa área, né? Então, as prefeituras, né, o governo precisa equipar, não só em termos de material, mas também em termos humanos, vai ter que ter pessoas capacitadas para atuar no saneamento, né? Eu orientei um TCC em Fortaleza, né, uma aluna minha, a Brenda, que nós pegamos os dados, né, de saneamento de um município lá, Cascavel, e aí pegamos o plano de saneamento que foi feito pelo município, pegamos os dados, né, do Sistema de Informação de Saneamento, pegamos os dados da Agência Nacional de Águas, e aí, às vezes, os dados não são totalmente, né, coerentes, principalmente o dado da prefeitura, né? Diz, não, isso aí era outra pessoa que estava à frente, né? Então, às vezes, é uma política de governo, e não pode ser uma política de governo, né? Tem que ser algo de Estado, isso tem que ser dado continuidade, a gente não pode ficar esperando acontecer. Então, para universalizar só a água e o esgoto, em torno de 303 bilhões em 20 anos, uma fonte aí do Planzap, né, no Ministério das Cidades. Bom, aqui com relação aos resíduos sólidos, eu foquei mais na água e no esgoto, né, que está um percentual complicado, né, em relação ao esgoto, e a água porque está diretamente ligada à questão da higienização, mas tem muita coisa, por exemplo, nos resíduos sólidos, né? Então, o que a gente faz com a máscara, né? Descartável, né? O nosso lixo, né? Quantas pessoas estão com a Covid-19 e pode ser assintomático, né? Ou não, e o que faz com o seu resíduo, né? Joga fora, será que não tem um catador que está tendo contato com esse material, né? Então, é um campo muito grande, né, para a investigação, né, um risco muito elevado, né, principalmente na diversidade de resíduos, né, e o pequeno percentual, apesar de algumas regiões, né, ter muita coleta, mas aqui no Nordeste a gente tem 86,1%, né, e aí a gente sabe que enfrenta alguns problemas em relação à disposição final, né? E aí é uma discussão, é claro que a gente não vai ter tempo suficiente para discutir aqui, mas, né, aterro sanitário é muito caro, né? E aí será que é a solução? Será que a gente precisa jogar fora todo esse material, que na verdade é uma matéria-prima em local errado, né? Então é realmente algo que a gente precisa discutir, né, os milhões que estão sendo jogados fora no lixo. E, ao mesmo tempo, né, quando você não tem uma solução ideal de destinação final, como os aterros, você acaba tendo vários lixões, várias áreas que são transformadas nisso e vários catadores em condições subhumanas de trabalho, né? Então, a gente precisa ajudar os catadores, precisa atuar também nessa parte dos resíduos sólidos urbanos. Professor,
Oi. O que a gente percebe, assim, quem estuda muito da área, né, é que enquanto a gente está lutando por aterros, outros países já estão abandonando esses aterros, né? E essa perspectiva dos resíduos é interessante porque é diretamente relacionado a qualquer área profissional do Brasil. Por exemplo, os engenheiros, em qualquer obra, precisa ter um plano de gerenciamento, né? E muitas vezes é Uhum. deixado de lado porque não se exige naquele município e tal. Então, acredito que se a gente começar a ter essa mentalidade, aos poucos a gente pode ir mudando esse cenário, né? Isso, precisa ter a legislação, a exigência, né? Porque por consciência a gente sabe que é muito difícil, né? Então, por exemplo, Fortaleza, né? Tive uma vivência recentemente, participei de um comitê interinstitucional de resíduos sólidos lá, onde foram discutidos várias coisas em relação aos resíduos para os e lá no município de Fortaleza foi implementado, né, a lei dos grandes geradores, e a partir daí que foi exigido, né, a questão do plano, né, de gerenciamento, né, e as empresas sendo multadas porque, como grande gerador, a responsabilidade dos resíduos é dela, né, e aí teria que adequar a essa situação. Mas só foi atendido porque teve uma legislação, né? Então, a academia precisa conversar com os governos, né? Precisa atuar junto para que possa, não no sentido, vamos punir a empresa tal, né? Não é nesse sentido, é dizer de quem é a responsabilidade. O município é responsável pelo o resíduo domiciliar, mas o resíduo de grandes geradores não é responsabilidade do município. Não tem uma taxa de lixo para isso, né? É retirado lá dentro do IPTU, de outros impostos que a comunidade, a prefeitura arrecada, no caso, que a comunidade paga, mas não tem recurso suficiente para retirar todo o resíduo industrial, né, do comércio, enfim. Então, nesse exemplo, a gente vê, né, o grande fosso que ainda tem e, ao mesmo tempo, a grande oportunidade que a gente pode ter em relação a essas áreas, né? E aí, como você falou, né? Então, insistir em aterro, acho que é uma discussão muito pertinente, né? E a gente vai ter que ter um local para destinação final? Pode ter, mas não precisa ir tudo para o aterro, né? A gente tem 50% de material que poderia ser utilizado, né, como biocomposto, e os demais poderiam ser reciclados, né? Então é algo que e o governo do estado antes dessa pandemia estava sinalizando isso, inclusive com recurso garantido, né, dentro do ICMS que já tem o ICMS ecológico, né, ou o ICM, um valor, né, de um fundo específico, né, para gastar com as questões ambientais. E aí, no caso, o governo do estado estava trabalhando para que pudesse fazer algo que pudesse ser execuível pelos municípios, né, não só entregar a proposta, vocês têm que construir isso, uma estação de triagem, né, onde compostagem, dependendo do porte do município, é esse tamanho, são esses equipamentos que vocês precisam, mas sem o recurso, né? E aí já foi estudado esse recurso por esse fundo ambiental, né, para que pudesse ser o município apresentar o projeto e pegar esse dinheiro, né? Então, ele só pode gastar com, com esse fim, né, ambiental, né? Então, é uma solução que estava se construindo, não sei como está hoje, né, mas é uma sinalização, né, de que estão pensando, porque foi trabalhado muito essa questão do aterro, né, sei lá, 10 anos avançou o quê? É um consórcio aqui no Cariri, um lá em Limoeiro, né, um outro em Sobral, mas efetivamente, né, a gente tem 5 aterros aqui no Ceará, e aí os 184 municípios e mais de 300 lixões aí espalhados, né? Então, imagina aí 300 lixões e boa parte dele estão recebendo resíduo que tem lá máscara, né, que tem papel higiênico com fezes, né, misturado isso, né, então se não houver uma separação, fica difícil, né, a gente pensar, né, então tem muita coisa ainda para a gente caminhar, né, eu espero que todos contribuam nessa cobrança para que a gente possa
discutir aqui outras questões que não os baixos percentuais também. Verdade. Aí, como você estava discutindo no início, né? Porque deu ênfase ao esgoto porque é o meio de contaminação que está sendo mais estudado, né? Que eu vi um artigo que dizia que 1/4 dos contaminados podem passar a carga viral pelas fezes. Isso dá mais de 50 mil pessoas atualmente, né? Baseado nos que já estão confirmados. E, além disso, dessa via hídrica, todos os municípios que tratam seus pacientes por Covid estão destinando esses resíduos dos pacientes no solo novamente, que vai levar a muitas outras doenças. No caso, para aquelas pessoas que sobrevivem de catar lixo, então vai voltar para a sociedade toda essa questão da doença, né? Exatamente. E aí vai ter que ter um custo muito alto, né, para tratar essas pessoas, pelo menos aqueles que vão conseguir sobreviver. Infelizmente, morre muita gente, né, não só do coronavírus que está aí, né, devastando aí o mundo, né, mas o Brasil principalmente, né, eu temo que a gente chegue ao epicentro aí do mundo, mas pelo andar da carruagem a gente pode até chegar nesse patamar, né, e isso é preocupante porque muita coisa, né, acontece, muito recurso a gente tem aqui e não é aplicado, não é priorizado, né, da forma correta, né. Bom, apresento aqui rapidamente, né, o pilar talvez menos estudado, né, apesar da importância, mas infelizmente os municípios já não têm água, esgoto e resíduos sólidos, muito menos drenagem, né, e principalmente em localidades que colocam loteamento e aí a propaganda é asfalto, né, e água, né, então sem infraestrutura de esgoto, isso vai ter que quebrar, né, para depois colocar, né, e sem nenhum critério, se você impermeabiliza, você vai ter essa água, né, escoando para algum local, e geralmente você tem esses problemas, né, que em Juazeiro a gente tem regiões de inundação, né, Fortaleza, né, em vários municípios, várias cidades brasileiras enfrentam essa problemática, né. E aqui é um resumo geral, né, então recomendo que vocês deem uma olhada aqui no Sistema Nacional de Informações de Saneamento, no Atlas Esgoto, né, então tem dados de água e de esgoto por município, então tem até um aplicativo que é bastante interessante, você pode verificar todos os municípios brasileiros, a cobertura, se tem estação de tratamento ou não, né. Bom, eu vou concluindo aqui mostrando alguns recortes de jornais aqui, do Ceará e do Brasil, fazendo essa inferência em relação à questão da problemática da periferia, né? Então, aqui, 10 bairros com mais mortes de Covid estão na periferia, né? Ah, professor, mas aí a gente não pode associar a falta de saneamento, né? Claro, a gente não pode afirmar que seria somente isso, mas com certeza há alguma correlação aí, porque não só em Fortaleza, mas em várias localidades, a periferia é onde se enfrenta os maiores problemas. É claro que tem outros fatores envolvidos aí, inclusive tem um estudo dos professores do IFCE, né, o Antônio Júnior e outros professores que mapearam aqui em Juazeiro, né, quais os locais que são mais suscetíveis, né, à questão do coronavírus, por uma série de fatores, né, IDH, falta de esgoto, né, enfim. Aqui em São Paulo, né, a periferia expõe a faceta da desigualdade, dizem os médicos, e aqui, ó, embaixo, os óbitos pela Covid são em maior número na periferia, né, então nessas áreas, esse dia aqui da reportagem, 447 mortes registradas, né, e aqui também mais um recorte, em regiões de periferia no Brasil, o Covid é mais letal, né, então, e aqui relacionando, especialistas ouvidos pelo Globo afirmam que a doença terá um impacto mortal nas áreas sem saneamento, principalmente por conta de água de qualidade, né, ou então a própria água para lavar a mão,
né? Se você não tem água, álcool gel. Álcool gel, quem é que tem condição, né, com essa desigualdade social, falando principalmente de periferia, de ter, né, vários tubos e tubos para estar usando constantemente, né? Então é difícil quando você tem uma grande desigualdade social e as pessoas não têm recurso suficiente, né? Aqui, falhas em saneamento podem agravar a pandemia e outras doenças, né? Especialistas acreditam que a crise financeira provocada pelo setor reduz ainda mais os investimentos, aquilo que a gente havia comentado, né? A questão financeira, né? Já que há uma queda nos recursos, pode sim afetar, né? Mas, mais uma vez, a questão da prioridade, né? A gente tem os recursos, o que nós vamos fazer com que isso possa alcançar percentuais maiores, né? Bom, eu tinha isso para apresentar, né? A gente começou um pouco mais tarde, mas acho que eu cumpri aí o horário e agora fico à disposição aí para algum questionamento, o tempo que a gente tiver ainda para fazer isso. Agradeço mais uma vez, né, ao todos os envolvidos, o Tiago, né, na pessoa que me convidou aí, né, para o CREA Junho participar desse evento, né, Orientando Carreiras 2020. E coloco à disposição, está aí o meu e-mail, né, qualquer informação a gente pode trocar informações, né, conversar pelo e-mail. Pronto, pessoal. Alguns estão querendo o slide para poder pegar alguns dados, rever alguns também, algumas pesquisas que o senhor apontou. Aí o senhor me passa e eu posso colocar lá no grupo. Pode ser? Ok, A gente disponibilizo. está aguardando algumas perguntas aqui. Enquanto isso, acho que a principal pergunta acho que o principal encaminhamento que a gente pode ter, assim, na questão tecnológica, né, dos engenheiros, dos tecnólogos, para o avanço do saneamento, assim, na opinião do senhor, o que a gente precisa mais para ir para frente essa questão e ter mais empregos nessa área, ter mais investimento. Eu acho que a gente precisa, como ser político, né, que somos, começar a cobrar mais, né, dos nossos representantes para que isso seja colocado em prática, né? Então há uma discussão aí sobre a questão da privatização, né, do saneamento, né? E aí eu não, claro, a gente não vai discutir isso nesse momento agora, a questão do próprio tempo, mas será que é a solução, né? Se a gente, a própria CAGES, ela trabalha tem locais em que paga pela outra localidade que não arrecada o suficiente, porque não é cobrado, né, a água, né, o esgoto, é cobrado o tratamento, né, o serviço em si, né, então, apesar de ser, a própria Política Nacional de Águas fala, né, a água é um bem público dotado, né, de valor econômico, mas o preço que a gente paga pela água é pelo tratamento, né, então, será que uma privatização, né, vai trazer essa solução? Será que vão escolher só os municípios que dão recursos, dão lucro, e aí o saneamento, ao invés de avançar, pode diminuir nesses setores, né? Então, é uma discussão que precisa avançar muito. Eu acho que a gente, como sociedade, precisa se organizar mais para cobrar, né? A gente precisa se capacitar e estar preparado, porque eu acho que é uma tendência natural, né? O mundo espera isso, né? Então, qualquer financiamento que se vai buscar, né? Olha-se logo os dados, né? Então, o Brasil precisa sair, né, desse patamar que estamos hoje em termos de cobertura, para começar a se preocupar com outras questões, né? O pessoal trabalhando com tratamento terciário, fazendo alguns estudos, né? E a gente tentando tratar esgoto, né, no Brasil, apesar de várias, né, instituições, de vários grupos de pesquisa que têm know-how suficiente, mas a gente esbarra principalmente em recursos. Eu acho que parte principalmente da organização, né, como ser político e para cobrar, né, dos nossos representantes e para que esses percentuais aumentem, né? É verdade. Eu acho que essa questão política é bem
os engenheiros é bem, tipo assim, nada a ver com o que a gente pensa, né? Porque somos a maior categoria de profissionais, assim, do Brasil, e não temos nenhuma representação política, né? E acredito que se a gente começar a ter essa visão de que para se avançar precisa de legislações, então a gente tem que começar a investir nessa questão política, né, para poder mudar nosso mundo. E Pois é. uma coisa a nosso alcance são alguns encontros que acontecem, né, para profissionais do CREA, que até estudantes podem colocar propostas, enfim, a gente pode fazer essa tarefa local, né, que vai atingir lá em Brasília em algum dia, né? A gente fica, às vezes, diz, não, mas não vai lá em nada não, né, como se fosse já desacreditando da realidade, né, pelo que a gente observa, né, então nós estamos numa etapa, acredito eu, que é difícil acreditar no que a gente vê da política, apesar de ser um país em termos democráticos, né, há pouco tempo, mas mesmo assim a gente não conseguiu ainda, né, tem dança conforme a música, né, então lá resolvendo os interesses das pessoas que estão elegendo, né, então a gente precisa quebrar isso e mostrar o que é importante, né. Tiago. O Aleph tem uma pergunta para fazer. Professor, não é bem uma pergunta, eu até agradeço a participação do senhor e a disponibilidade em participar aqui do nosso evento. Eu só queria deixar aqui a palavra com o Áureo, que ele é o diretor-secretário do CREA Ceará. E só para ele dar uma palavrinha aqui, desde já, muito obrigado, tanto pela participação, pela disponibilidade, e também pela participação de todos aqui presentes. Ok. Eu que agradeço. Muito obrigado, Irmão, por uma excelente palestra. Pronto. Boa noite a todos os participantes. Em primeiro lugar, aí, ao nosso grande ilustre José Luiz, tá? E ao nosso professor Germário por essa brilhante apresentação. O CREA Ceará fica bastante satisfeito, em nome aqui do nosso presidente em exercício, o Diogo Lustosa, e em nome de toda a sua diretoria, na qual faço parte, parabenizo aqui ao Aleph também por esse evento e todos aqui que estão participando. E dizer que é um momento para se discutir, para se debater, e também é um momento de reflexão. Como nós iremos estar após essa pandemia? Então, isso é um papel que o engenheiro ele tem que estar sendo protagonista. Tá? Eu acredito que a engenharia, não só a medicina, tá? Mas a engenharia ela deveria estar em evidência também nesse momento. Mas, infelizmente, nós estamos passando aí, principalmente na área da construção civil, por vários problemas, né? Esse tempo todo parado, isso vai impactar bastante a nossa área, né? Mas nós devemos compreender, porque a vida, eu acho que é o sentido de tudo, né? E a solidariedade agora, nesse momento, principalmente da engenharia, dos estudantes, e principalmente do IFCE, que tem um programa bastante legal, onde fez aquelas as proteções faciais, né? Esse projeto e tudo. Então, é nisso que a engenharia vai ter que se alavancar, vai ter que se mostrar à sociedade, não é assinando a RT, né, como foi perguntado aí, né, que o Zé Luiz respondeu com bastante lucidez. Nós devemos combater isso, e esse combate deve ser feito nós para a sociedade, nós como profissional, porque nós fazemos um juramento, tá? Então, assim que a sociedade respeita os médicos, respeitam os advogados,
elas têm também que começar a dar essa referência que nós, engenheiros, temos. Eu acredito profundamente que, principalmente com a juventude, nós iremos dar um upgrade muito grande, que vocês têm um papel muito importante, o CREA Júnior, o CREA Jovem e todos os que fazem o sistema Confé CREA Mundo. As universidades também têm um papel importantíssimo, tá? Esse papel de fomentar melhores profissionais de qualidade, que tem uma qualidade mais competitiva, até em referência ao mundo, tá? Então, isso é que nós esperamos. E nós temos a certeza que nós entraremos na nova era, né, na era dos IoT, na era da inteligência artificial e na era do BIM, tá? O BIM, para vocês, para todos nós que somos da engenharia, eu acho que vai ser crucial, né? E aqui eu faço só uma referência aqui ao professor, que a gente tem o marco regulatório, né, que é de 2007, né, professor? E agora está saindo, como foi aprovada em dezembro de 2019, a 4.162. Quer dizer, chega a lei, mal começa a lei, já entra outra, aí entra o Estatuto da Cidade, depois o Estatuto da Metrópole. Muitos municípios, inclusive Fortaleza, ainda não está 100% no Estatuto da Cidade e já começou de metrópole. Então, ninguém sabe, só lei, e não termina nenhuma que seja praticamente. Nós estamos vendo aí os lixões, mais de 300 lixões, isso é uma imoralidade para a engenharia, no meu ponto de vista, tá? É uma imoralidade. A sociedade cearense ainda admitir uma situação dessa. E o papel da engenharia vai ser muito importante nesse momento. Nós precisamos nos aparecer, tá? Tanto como nossa entidade, como as instituições de ensino, como as nossas entidades de classe, o COFEA, os CREAs no Brasil todo, tem que participar. Tá? Era isso a mensagem que eu gostaria de deixar, e parabéns ao José Luiz, e parabéns, professor, pela brilhante também apresentação, e valeu, Aleph, você é nota 10, tá bom? E a galera toda que está aí.